Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade. Na verdade, a gente vai voltar a fazer uns exercícios. E antes de ir para os exercícios, eu gostaria de lembrar aqui com vocês uma matéria que a gente estava vendo, tá? Que foi o nosso último conteúdo. A gente começou a falar sobre a reflexão da luz. O que é reflexão? É quando a luz bate numa determinada superfície, num espelho, por exemplo, e volta, tá? Então, como é que acontece o fenômeno da reflexão? Tá aqui, ó. Vamos imaginar que aqui nós tivéssemos um espelho, tá? Imagine agora um raio de luz chegando nesse espelho assim, ó. Esse raio que chega é chamado de raio de incidência. O que vai acontecer com esse raio de luz? Ao bater no espelho, esse raio de luz ele vai voltar, né? Esse é o fenômeno da reflexão. Esse raio que volta é chamado de raio de reflexão. Reparem agora que entre o raio incidente e o raio de reflexão existe um ângulo aqui, ó. Esse ângulo a gente vai dividir ele na metade. A linha imaginária que divide esse ângulo na metade é chamado de reta normal. Então aqui, ó. Por que ela é chamada de reta normal? Porque essa reta aqui, ela forma ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Aí eu passei a ter dois ângulos. Um é o ângulo de incidência e o outro é o ângulo de reflexão. Bom, já que a reta normal dividiu aquele ângulo na metade, então isso, como consequência, a gente vai ter que o I vai ser igual ao R. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Isso até é uma das leis da reflexão que eu coloquei para vocês. São duas, tá? Vale a pena dar uma olhadinha na aula. Hoje é só para a gente poder relembrar aqui rapidinho. Então, o que significa, ó, a legenda eu coloquei aqui para vocês. O RI, raio de incidência, o I é um ângulo de incidência, tá tudo aqui para vocês resumidinho. Se eu perguntasse então assim para vocês, ó, um raio de luz incidiu num espelho e formando com esse espelho um ângulo de 60 graus. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale o R, o ângulo de reflexão? Aí você vai olhar, ó, esse ângulo mais esse, tá vendo aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, né? Lembra a reta normal? Divide 90 graus para um lado, 90 graus para o outro, tá? Em relação a essa linha aqui, ó, laranja, que é a reta normal. Se aqui eu tenho 60 graus, o ângulo de incidência vai valer quanto? Bom, eu sei que os dois têm que somar 90, então aqui está faltando 30 graus, né? Ó, 60 mais 30 dá 90. O I e o R são iguais, então significa que o R também vai valer 30 graus. Pronto, está respondido. Se a questão pedisse, qual é o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho, que seria esse ângulo aqui, ó. Bom, esse ângulo e esse, eles são opostos pelo mesmo vértice, então significa que eles são iguais também. E lembrando, ó, somando aqui esses dois, tem que somar 90 graus. 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. Somando tudo, tem que dar quanto? 180 graus, que é o resultado dessa soma de tudo, tá? Então isso a gente viu na aula passada, na nossa última matéria. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, formação da imagem num espelho plano. Como é que a imagem se forma através de um espelho plano, né? Então, aqui para representar para a gente, eu tenho um espelho, tá? Aqui um objeto, alguma coisa que foi colocado na frente do espelho, e eu quero determinar aonde que a imagem desse objeto vai se formar. Para fazer isso, eu preciso traçar pelo menos dois raios de luz que esse objeto está emitindo. Esse objeto está emitindo luz para todas as direções. Eu preciso de dois raios para obter a imagem dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o primeiro raio e vou fazer com que esse raio chegue assim no espelho, ó. Bem perpendicular. O que isso quer dizer? Formando um ângulo de 90 graus com o espelho. O que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai bater no espelho e vai voltar pelo mesmo caminho. Tá vendo esse raio que está voltando, que é o raio refletido? Eu vou prolongar ele no sentido contrário assim, ó. Fazer uma linha imaginária
no sentido contrário. Preciso de mais um raio de luz, lembra que são pelo menos 2? Eu vou pegar um outro raio de luz e vou fazer com que ele incida no espelho assim, ó. Bom, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai ser refletido mais ou menos assim. Aí de novo, tá vendo o raio que foi refletido? Vou prolongar ele também no sentido contrário. Ele vai encontrar com outra aqui, ó, que é justamente aonde forma a imagem. Se eu pegasse um outro raio de luz, ia fazer com que ele incidisse aqui assim, ó, mais ou menos assim, aí ele seria refletido para lá mais ou menos assim. Se eu prolongasse esse raio refletido, ele também iria passar pelo aquele pontinho ali. Então todos os raios refletidos, eles se encontram nesse pontinho que é onde vai formar a imagem. Então aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. A gente consegue analisar que essa distância aqui, ó, x, seria a mesma distância que eu tenho aqui, ó, x também. Então se um objeto é colocado a 2 metros de um espelho, a sua imagem vai se formar 2 metros atrás do espelho. Então a imagem, ela não se forma no espelho, ela se forma atrás do espelho. Aqui eu tenho uma imagem virtual, chamada de virtual, porque precisa do espelho para a gente poder enxergar. Tá, então isso foi visto na aula passada e eu vou colocar aqui uma atividade para a gente poder fazer, tá bom? Deixa eu dar um pausa aqui. Bom, até que eu coloquei um exercício para a gente poder praticar, tá? Calcule o valor do ângulo alfa nos casos abaixo. Então aqui eu tenho a seguinte situação, ó. Aqui eu tenho um espelho, o raio de luz incidiu no espelho e foi refletido para cima. Ele deu pra gente o ângulo de incidência, tá? E quer descobrir o valor desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então como é que a gente vai fazer isso? Fácil, né? A gente tem aqui o seguinte, ó, o ângulo de incidência vale 40. Aí aqui eu tenho o ângulo de reflexão. Quanto é que vai valer o ângulo de reflexão? Lembra que eles são iguais? Então vai dar 40 graus também. Esse ângulo e esse, tá vendo aqui, ó, formam um ângulo de 90 graus, ó. Como eu já tenho 40, tá faltando então pra gente 50 graus. Pronto. Tá respondida a questão. 50 graus. Letra B, bem semelhante, vai ficar para que vocês possam fazer, tá? A letra C, eu tenho aqui dois espelhos, formam entre si um ângulo de 50 graus, tá? O raio de luz veio, bateu nesse espelho, foi refletido para lá e mais uma vez refletido aqui para baixo. A questão é descobrir o valor desse ângulo aqui, ó, o ângulo de encontro desses raios ali embaixo. Então como é que a gente vai fazer isso? Esse ângulo aqui, ó, ele deu pra gente como 160 graus. Lembra que do outro lado ele é igual? Então aqui também vai ser 60 graus, igual foi aqui, ó. Seria que aqui é 50, do outro lado também seria 50 graus. Eles são opostos pelo vértice. Aqui, gente, olha só, tem a formação de um triângulo. E a gente sabe que dentro de um triângulo, se a gente somar os ângulos, tem que dar 180 graus. Então eu tenho 60 mais 50 dá 110. Para 180 está faltando 70. Para 180 está faltando 70 graus. Aí aqui, ó, descobri esse ângulo 70, eu sei que esse outro daqui também vale 70, porque eles são iguais. Aí agora dá para descobrir esse aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, dá meia voltinha? Meia volta significa 180 graus. Eu tenho 70 mais 70, 140. Para 180 está faltando 40 graus. Descobrir isso, dá para calcular isso aqui também, ó. Mesma coisa, ó. Meia volta, aqui tá vendo completinho, meia volta? Tem que dar 180 graus. Eu já tenho 60 mais 60, 120. Para 180 está faltando 60. Descobrir esses dois aqui, agora dá pra gente determinar esse aqui. Tá vendo que aqui fechou um triângulo de novo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Tenho 60 mais 40 dá 100,
para 180 está faltando 80. Pronto, ó, 80. E esses aqui, ó, eles são opostos pelo vértice. Significa que eles são iguais. Pronto, então descobri, ó, o valor do ângulo alfa é de 80 graus. A letra D é bem parecido com a letra C. Vai ficar para vocês fazerem também. Beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui para a gente continuar. Bem, aqui tem o exercício número 2 que eu queria fazer com vocês. Ó, calcule a distância entre o ponto A e a imagem do ponto B nos casos abaixo. Então, para a gente poder entender, olha só. Aqui eu tenho um espelho, tá? E aqui eu tenho dois pontos na frente desse espelho, tá? O ponto A e o ponto B. Do ponto B até o espelho, mede 20 centímetros. Do ponto A até o ponto B, são 30 centímetros. O que a questão quer calcular? A distância entre o ponto A e a imagem do ponto B. Aí a gente tem que lembrar. Aonde está a imagem do ponto B? Lembra que a imagem se forma sempre atrás do espelho? A que distância do espelho? A mesma distância que o objeto se encontra. Então, ó, se o ponto B está a 20 centímetros do espelho, a sua imagem vai se formar 20 centímetros atrás do espelho. Vamos anotar aqui, ó. 20 centímetros. E a imagem do ponto B, vou representação. B e uma linha. O que ele quer calcular? Ele quer calcular essa distância aqui, ó. Que distância vai ser essa? Daqui até aqui tem 30, daqui até aqui tem 20, daqui até lá tem mais 20. Então é só a gente somar isso aqui. Vai ficar 30 mais 20 mais 20. 20 mais 20, 40, mais 30, 70 centímetros. Pronto. Essa é a distância entre o ponto A e a imagem do ponto B que está ali, ó. Agora vocês vão fazer a letra B. Ó, reparem que na letra B, aqui está o espelho, o ponto A está 10 centímetros do espelho e o ponto B está 5 centímetros do ponto A. Qual é a distância do ponto B até o espelho? Ó, 5 mais 10, 15. Então, aonde vai se formar a imagem do ponto B? Vai se formar aqui, a 15 centímetros do espelho. Ó, essa distância aqui é o que vocês vão colocar do lado de cá. Aí depois você vai medir a distância entre o ponto A, que está aqui, até a imagem do ponto B, que vai estar do outro lado. Então, ó, primeira coisa, vocês vão ter que ver aqui a imagem do ponto B. O ponto B está a 15 centímetros do espelho, que é 5 mais 10, 15. Então a sua imagem vai se formar aqui assim, ó. Aí, o que o exercício pede? A distância entre o ponto A até a imagem do ponto B, tá? É isso que vocês vão fazer aí como atividade para essa questão. Bom, essa questão número 3, ela começa assim, ó. A incidência dos raios solares faz com que os extremos das sombras de um homem e da árvore coincidam. O homem tem 1,80 metros de altura e sua sombra mede 2 metros. Se a sombra da árvore mede 5 metros, qual a altura dessa árvore? Então aqui eu tenho o seguinte, galera, ó. Aqui é a representação da árvore e aqui é a representação do homem. Ele tem uma altura de 1,80, tá? A sua sombra tem 2 metros de tamanho, que é a sombra projetada ali no chão. A árvore, ele deu o tamanho da sombra da árvore, que é 5 metros, e ele está querendo calcular qual é a altura da árvore, tá? Bom, é que a gente pode reparar o seguinte, ó. Devido à incidência desses raios solares aqui, eu tenho a formação de um triângulo maior aqui e aqui um triângulo menor. Como eles estão próximos, esses dois triângulos eles são semelhantes. Então a gente pode usar uma regrinha de semelhança de triângulo para poder responder, tá? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir a seguinte ordem. Vou pegar a altura da árvore, vou dividir pela altura do homem. Isso vai ter que ser igual à sombra da árvore dividido pela sombra do homem. Então como é que vai ficar? Ó? A altura da árvore dividido pela altura do homem igual
a sombra da árvore dividido pela sombra do homem. E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Para a gente resolver isso aqui, a gente pode multiplicar cruzado assim. Então vai ficar 2 vezes H dá 2H igual 1,8 vezes 5 vai dar 9, tá? 1,8 vezes 5. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, então vai ficar HA igual a 9 dividido por 2, e 9 dividido por 2 dá 4,5 metros. Então a altura da árvore vai ser de 4,5 metros, tá? A próxima questão, número 4, é bem parecido com essa e vai ficar para vocês poderem fazer, tá bom? Bom, e a questão número 5, eu já fiz aqui um esqueminha, tá? O esquema não fazia parte da questão, eu já representei para vocês, ó. Um objeto de 4 centímetros de altura, tá aqui, ó, isso aqui é um objeto, uma pessoa, uma árvore, um poste ou algo semelhante, é colocado a 2 metros de uma câmara escura, então a distância dele até a câmara escura, que possui 20 centímetros de profundidade, é o tamanho da caixa, e ele pergunta qual é o tamanho da imagem formada no fundo da câmara escura. Lembrando, o que é uma câmara escura? É uma caixa na qual você vai fazer um furinho pequenininho numa parte da caixa, e se você apontar essa caixa para alguma coisa, a luz dessa coisa entra na caixa e forma a imagem dele ali de cabeça para baixo. O olho, nosso olho, ele funciona desse jeito. A luz entra através da nossa íris, né? E forma a imagem lá na retina, que fica lá atrás do globo ocular. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Semelhante com o que nós fizemos na questão anterior, tá? Eu tenho aqui, tá vendo, um triângulo grandão, e aqui eu tenho a formação de um triângulo pequenininho. Deixa eu só colocar aqui a indicação. A luz chegou assim, ó. Bom, então como é que a gente vai resolver? Você vai fazer igualzinho foi na questão anterior. Vai pegar a altura do objeto, vai dividir pela altura da imagem. Isso vai ser igual a distância do objeto até a caixa dividido pelo tamanho da caixa, tá? Então vamos lá, vai ser a altura do objeto, que é de 4 metros, dividido pela altura da imagem, que a gente não sabe qual é. Tá vendo? Altura por altura. Agora é igual a distância dividido por distância. Aqui só tem uma observação, ó. Tá em centímetro, o restante está tudo em metros. Então o que eu vou fazer? Vou transformar isso aqui em metro, que é só dividir por 100. Dividido por 100 vai dar 0,2 metros. Aí é isso que eu vou usar lá, ó. Vai ficar essa distância aqui primeiro, que é 2, dividido pela outra distância, que é 0,2. E agora, como é que faz? Multiplica cruzado, igual foi naquela outra questão. Então vai ficar 2 vezes I, 2I, igual 4 vezes 0,2, vai dar 0,8. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Vai ficar I igual a 0,8 dividido por 2. I igual, fazendo a divisão, vai dar 0,4 metros. 0,4 metros, se eu for passar para centímetros, é só multiplicar agora de novo por 100. Vai ficar 40 centímetros. Então, o objeto que tem 4 metros de tamanho vai ter uma imagem de 40 centímetros. Beleza? Vamos lá. Bem, a questão número 6, né? Vai ficar para vocês fazerem em casa, que é semelhante à número 5. E aqui na número 7, vou fazer a letra A,
e a letra B, e vocês vão fazer a C e a D, que são bem parecidas, tá? Bom, o que acontece? Nessa questão, dois espelhos são colocados de tal maneira que vão formar um certo ângulo. Se eu pegar um objeto e colocar no meio desses dois espelhos, quantas imagens vão se formar desse objeto? Aí aqui tem a fórmula que determina justamente isso, tá? Então aqui na letra A está dizendo o seguinte: se o ângulo for 90 graus, quantas imagens desse objeto vai ser formado ali? Então basta jogar aqui na equação. Ficaria assim, ó. N, que representa o número de imagens, 360 dividido pelo ângulo, que nesse caso aqui é 90, menos 1. Vamos primeiro dividir, então vou repetir aqui, ó. N igual 360 dividido por 90, ó, é 36 por 9, que vai dar 4, e repete menos 1. 4 menos 1 vai dar 3. 3 imagens. Então, se dois espelhos formarem ângulos de 90 graus, eu vou ter a formação de 3 imagens desse objeto que é colocado na frente desses dois espelhos. E se esses dois espelhos agora formarem um ângulo de 60 graus? Quantas imagens vão se formar? Eu vou fazer aqui agora também do mesmo jeito, ó. N é igual a 360 dividido pelo ângulo, que agora é 60, e o menos 1 da fórmula. Então só fazer a continha, vai ficar N é igual, posso cortar aqui, ó, o 0, 36 por 6 dá 6, e repete menos 1. Então N é igual 6 menos 1 vai dar 5. Então vão se formar 5 imagens se os dois espelhos formarem um ângulo de 60 graus. Bom, a letra C e a letra D, que é o mesmo esquema, fica para vocês, beleza? E para a gente encerrar, a minha parte aqui pelo menos, a questão número 8, ó. Dois espelhos fornecem 11 imagens de um objeto. Então, ó, dois espelhos, eles estão formando um certo ângulo. Tá aqui assim, como se os dois espelhos estivessem aqui. Aí que eles estão formando um certo ângulo, que eles não sabem qual é. O objeto ele foi colocado aqui e está formando 11 imagens desse objeto. Então, vou anotar isso aqui, ó. Número de imagens são 11. O que ele pede para a gente calcular? Logo, podemos concluir que os espelhos formam um ângulo de... Então, ele quer descobrir o valor do alfa. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar aquela formulazinha, ó. N é igual a 360 dividido pelo ângulo menos 1. Bom, o número de imagens agora a gente tem. Então, vou colocar aqui, ó. 11 igual a 360 sobre alfa menos 1. Como é que eu vou resolver isso? Esse 1 está negativo, eu vou jogar para o outro lado. Aí ele vai positivo. Então vai ficar 11 mais 1 igual a 360 sobre alfa. 11 mais 1 dá 12. Vai ficar 12 igual a 360 sobre alfa. Como é que se resolve isso aqui agora? Ó? Se quiser, acrescenta um 1 aqui debaixo do 12 e só multiplicar cruzado. Então vai ficar alfa vezes 12 vai dar 12 alfa. 1 vezes 360, 360. O 12 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar alfa igual a 360 dividido por 12. Aí agora é só fazer essa divisão, né? 36 por 12 daria 3. Como tem mais um zero ali, então vai dar 30.
Então, já sei que o ângulo formado entre os dois espelhos é de 30 graus. Vai ficar agora uma última questãozinha, que é a número 9, para que vocês possam fazer também, tá? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim, mandem pelo WhatsApp que fica mais fácil e eu vejo na hora. Galera, então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês e pela presença também. Até a próxima.